Vídeo de hoje do canal do Nicola para te atualizar sobre a situação dos brasileiros lá na Ucrânia. Estão bem perto de deixar o país que está sendo atacado pela Rússia. E eu vou falar para vocês sobre a real possibilidade de todos os atletas conseguirem a rescisão de seus contratos na justiça e virem jogar no Brasil. Tem nomes bem interessantes. Bora falar também sobre Abel Ferreira, especulado na Inglaterra como possível substituto de Bielsa. Para completar sobre o Palmeiras, tem ainda novidades sobre Daverson, que custa muito dinheiro ao Verdão e vive seus últimos dias no clube. Por fim, tem história de um lateral esquerdo que tem um currículo bem interessante e quer jogar no São Paulo, é seu time do coração. Falo também sobre Gabigol no Flamengo. Que história é essa de que o Gabigol pode deixar o rubro-negro? Por último, mas não menos importante, Rubens Menin teria afirmado que está em busca de um investidor para o Atlético Mineiro. Todos os detalhes daqui a pouquinho. Tem ainda as últimas do mercado, novidades sobre o mundo da bola, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por vários veículos de comunicação. Estive, por exemplo, na ESPN até janeiro do ano passado. Nesse momento tem um blog no Yahoo, canal no YouTube, participações no programa Os Donos da Bola do Neto, enfim. E a missão aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol, para não perder nada. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixa um like também que se ajuda pra caramba, beleza? Bom, bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona, do Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E domingo é o dia apropriado para você se dar bem. Até porque tem jogo de tudo quanto é campeonato estadual, campeonato nacional, enfim. Basta escolher bem o seu jogo, fazer a aposta certeira e faturar uma boa grana. Separar duas sugestões do Campeonato Paulista, vitória do Palmeiras contra a Inter de Limeira, com uma cotação razoável para boa. Tem também o Santos contra o Lanterna Novo Horizontino em casa. Esse é um jogo para você apostar suas fichas, beleza? Espero que você tenha sorte. Só não se esqueça de pegar o link no comentário fixo, fazer seu cadastro na 1xBet e usando o cupom Nicola você tem 100% de bônus. Quero começar o vídeo com informações, aquele giro de notícias. A primeira notícia diz que o grupo interessado em investir no América, sim, lembra da história do América? Coelho, que tinha conversas avançadas com uma empresa chamada Capital Football Partners. A ideia era vender para esse grupo americano, não rolou porque os caras exigiram 90% das ações. O América já tem um novo interessado e na última quarta-feira, no jogo da Libertadores, da pré-Libertadores entre América e Guarani, esse grupo interessado esteve na Arena Independência, em um dos camarotes do clube, para assistir ao jogo. As negociações estão rolando, o Marcos Salom tenta viabilizar a venda das ações do América o mais rápido possível. O Conselho Deliberativo do América quer vender entre 60% e 70% das ações, não mais do que isso. Bora falar sobre o Ceará com um vexame histórico. Nesse sábado, o Vovô foi eliminado do Campeonato Cearense pelo pequeno Iguatu. Jogo de ida, o Ceará havia vencido em casa. Na volta, nesse sábado, derrota no tempo normal, derrota nos pênaltis e uma eliminação frustrante para um time que investiu pra caramba. Com vários reforços, foram 8 contratações, o Dentinho deve se tornar o 9º reforço do Ceará para a temporada. E você, o que você acha sobre a eliminação? Use o espaço para comentários e opine, beleza? Bora falar agora sobre o lateral esquerdo, que se revelou São Paulino e quer jogar no tricolor. O Bernardo, filho do ex-volante Bernardo do Corinthians, participou do Resenha ESPN, programa da ESPN que recebe atletas que contam causos, coisas de vestiário e tal. E o Bernardo, que hoje tem 26 anos de idade, está jogando no RB Leipzig, já teve passagens inclusive no Brighton da Premier League na Inglaterra. Ele se admitiu São Paulino e revelou a vontade de defender seu time do coração. A frase é a seguinte, abre aspas: "Eu tenho um sonho de voltar a jogar no Brasil, de jogar no meu time do coração", fecha aspas. É óbvio que os participantes do programa não deixaram que o Bernardo saísse do ar sem revelar qual o time do coração dele. Ele admitiu que é São Paulino e tem esse desejo de defender o tricolor. Já está fora do Brasil há 7 anos, ele surge no Red Bull Brasil, antes da transformação no Red Bull Bragantino, e do Red Bull Brasil ele vai para o RB Leipzig. E tem uma passagem não muito longa pelo Brighton da Inglaterra. Lateral esquerdo com características defensivas, mas que também vai muito bem no jogo aéreo e ataca com alguma frequência, seria titular absoluto do São Paulo. Não deve ser nada para agora, até porque ele tem contrato com o Leipzig até 2024 e nessa temporada tem 8 jogos como titular, 8 como reserva, tem sido até que bastante aproveitado. Você conhece o Bernardo, filho do Bernardão? Se não, depois dá uma pesquisada, pode ser que você se interesse.
Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro e a história de que Rubens Menin procura um investidor para o Atlético Mineiro, informação divulgada nesse domingo pelo jornalista Lauro Jardim. A informação dá conta de que o Menin procura um sócio de olho na transformação em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A ideia do investidor do Galo seria encontrar esse parceiro e transformar o Galo em uma SAF ainda em 2022. Ainda de acordo com Lauro Jardim, o Menin vai usar parte dos valores devidos pelo clube a ele nessa transição. O Galo tem hoje uma dívida estimada em 1,3 bilhão de reais, mas é bom lembrar que o elenco do Atlético está avaliado em algo na casa de 1 bilhão de reais. Então a dívida parece nem ser tão pesada quanto um primeiro número pode apresentar. Só para arrematar, é legal contar que o ano de 2022 já é o melhor do Atlético em bastante tempo no quesito finanças. Não há previsão de necessidade de novos empréstimos. Rubens Menin, o seu filho Rafael Menin e até o pessoal do BMG, o Ricardo Guimarães, durante muito tempo emprestaram dinheiro para socorrer os cofres do Atlético. Nessa temporada não há previsão de novas remessas, até porque o Atlético conseguiu uma estabilidade, ainda assim vai precisar vender jogadores exatamente para não ter de recorrer a novos empréstimos. O Menin foi responsável por um aporte de mais ou menos 400 milhões de reais. Se houver um grupo investidor adquirindo o Atlético, pode ser que esses 400 milhões de reais entrem na discussão. Você, atleticano, é contra ou a favor da transformação do Galo em uma sociedade anônima do futebol? Se você me perguntar a minha opinião, eu acho que vale a pena somente se o Atlético conseguir um parceiro extremamente importante, de muita capacidade financeira e com experiência comprovada no futebol. Acho que o Atlético conseguiu se encontrar nesse ramo de associação a partir da associação ou da ligação com o Rubens Menin. Acho que as coisas do Galo têm evoluído, muito mais profissional do que em outros tempos. Fazer a venda só por fazer, acho que seria um erro. Agora, se encontrar um parceiro bacana, com capacidade de investimento e conhecimento comprovado em futebol, pode ser legal. Bora falar sobre a saída de Marcelo Bielsa do Leeds, e que pode ter a ver com o Palmeiras, vou te explicar daqui a pouquinho. Primeiro falar a respeito do Bielsa, o Bielsa que conseguiu transformar o Leeds, devolveu o time à primeira divisão depois de 16 temporadas na Inglaterra. O Bielsa havia sido campeão da Championship, que é a segunda divisão inglesa, com o Leeds. Na primeira temporada, na Premier League, o time terminou na 9ª colocação, foi uma das surpresas positivas do campeonato. Na atual temporada, com uma série de lesões, o elenco tem se desmilinguido e a classificação do Leeds é preocupante. O time, nesse momento, é o 16º colocado com 20 pontos, ou melhor, 23 pontos, só que bem perto da zona do rebaixamento. Alguns dos seus adversários, por exemplo o Burnley, que está na zona do rebaixamento, tem 21 pontos, são 2 a menos, e jogos a menos, jogos por fazer. Então o Leeds pode acabar entrando na zona do rebaixamento diante de toda essa situação. E depois da derrota por 4-0 para o Tottenham nesse sábado, a diretoria do Leeds, com muito pesar, optou por demitir o treinador argentino. A ideia é encontrar um técnico o mais rápido possível e, de acordo com Fabrizio Romano, jornalista italiano que está super antenado em coisas do mercado, o primeiro nome hoje é o Jesse March, ex-Leipzig. Mas se essas negociações com o March não avançarem, uma das possibilidades, e eu estou tratando só como uma possibilidade, seria a do Abel Ferreira. A notícia, o que eu quero dividir com vocês é que a partir de agora, diante de movimentos na Europa, o torcedor do Palmeiras pode começar a se acostumar com a ideia de ver o Abel Ferreira sendo especulado. Técnico que chegou ao Brasil bem pequeno, bem pouco conhecido, mas graças aos 2 títulos da Libertadores e ao fato de ter levado o Palmeiras a várias decisões, a Recopa é a 8ª, isso transformou o Abel e tem chamado a atenção dos clubes europeus. Se não rolar no Leeds, eu até acho que não é a tendência. É possível que mais pra frente o Benfica faça a proposta pelo Abel. Benfica que está com um técnico interino, o Nelson Veríssimo, desde a demissão do Jorge Jesus. Existe a possibilidade também de movimentos no Sporting e no Porto que poderiam desencadear em propostas ao Abel. O torcedor do Palmeiras vai ter de se acostumar com essa situação. Quero falar, só para completar, a respeito de Daverson. O Palmeiras tem 3 atletas cujos contratos terminam em 2022. O Daverson na metade do ano, o Marcos Rocha e o Scarpa no fim da temporada. Os 2 últimos, o Scarpa e o Rocha, estão nos planos do Palmeiras e o Palmeiras já começou a discutir a prorrogação desses contratos, até porque a partir da metade do ano eles ficariam livres para assinar um pré-contrato. Já o caso do Daverson é diferente. O Palmeiras não fez proposta de renovação e não fará, porque entende que o custo-benefício do centroavante é ruim.
Atleta contratado com a ajuda da Crefisa por algo na casa dos 18 milhões de reais se confirmar sua saída de graça. Na metade do ano, o Palmeiras vai ter de arcar com esses 18 milhões de reais com juros e correção monetária para serem pagos para a Crefisa, para Leila Pereira, no caso a atual presidente, num período de no máximo 2 anos. Quero contar para vocês quanto custa o Daverson. A operação entre Verdão e atacante está estabelecida em 1,2 milhão de euros por temporada. Isso equivale a mais ou menos 7 milhões de reais se a gente dividir por 13. Os 12 meses mais o 13º, dá para dizer que o Daverson ganha 540 mil reais por mês. Mas, porém, contudo e todavia, essa grana é livre de impostos. Ou seja, toda a tributação fica sob responsabilidade do Palmeiras, o que faz com que o custo do Daverson ultrapasse os 700 mil reais por mês. É também por isso, e pela pouca utilização do Daverson em campo, que ele vai acabar deixando o Verdão na metade do ano, mais um atacante a sair, né? Luiz Adriano foi embora, o William Bigode também, o Borja negociado em definitivo e o Daverson vai ser o quarto, o que só reforça a necessidade de trazer um centroavante com urgência. Só para arrematar, o Daverson na temporada de 2022, apesar de ter sido o autor do gol do título da Libertadores, segue em baixa com Abel Ferreira. Em 3 partidas ele nem saiu do banco de reservas. Nas outras 6 que ele sai do banco de reservas e atua, 3 foram para jogar pouquíssimos minutos, 2 minutos contra o Chelsea, mais 2 minutos em outro jogo, não conseguiu ser titular ainda na temporada de 2022, mesmo com a ausência de um centroavante. Daverson foi um mau negócio feito pelo Verdão, não tenho a menor dúvida disso. Bora mudar de assunto e falar sobre a Ucrânia e a situação dos brasileiros. São 36 atletas brasileiros atuando na primeira, na segunda e na terceira divisão do futebol por lá. Vocês sabem, todos os campeonatos suspensos, sem volta estabelecida ou determinada por causa da guerra com a Rússia. Tropas russas invadem a cidade, a capital Kiev, já invadiram a segunda cidade mais populosa da Ucrânia. Não há a mínima ideia de quando é que esse confronto vai terminar e de que forma vai terminar. Tem uma notícia boa, todos os atletas brasileiros do Shakhtar e também do Dinamo que se reuniram num hotel e tinham revelado preocupação nos vídeos nos últimos dias por conta do racionamento da comida, por conta da aproximação das tropas russas, essa galera conseguiu embarcar num trem nesse sábado com destino à Romênia. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Will Dantas, que é empresário do Pedrinho, ele contou que todo esse pessoal, acompanhado de suas famílias, já havia deixado o trem e entrado num ônibus que se aproximava da fronteira com a Romênia. O pessoal da embaixada da Romênia já se dirigiu a Bucareste esperando os atletas e assim que eles conseguirem cruzar a fronteira vão ser convidados a embarcarem em um voo comercial rumo ao Brasil. Pode ser que jogadores, alguns dos brasileiros, não queiram voltar para o Brasil, que prefiram ficar na Europa, mas vai se colocar essa possibilidade de retorno imediato para o Brasil. É o drama desses atletas acabando. Tenho visto também pelas redes sociais que alguns outros, como o Juninho, que não faz parte desse grupo de atletas, tem sofrido muito para conseguir cruzar a fronteira, não na Romênia, mas por outro lugar. A situação ainda é delicada para alguns atletas. Mais especificamente nesse vídeo eu quero contar para vocês sobre a possibilidade real de todos esses jogadores, esses 36 atletas, conseguirem a rescisão de seus contratos na FIFA. Consultei 3 especialistas em direito esportivo e eles afirmam que para casos específicos como esse, a FIFA costuma dar ganho de causa para os atletas que reclamam a possibilidade da rescisão do contrato, por alegarem não terem condição de trabalho, por alegarem não poderem exercer sua profissão. Então, os atletas que procurarem a FIFA exigindo a rescisão de seus contratos, certamente conseguirão a quebra desse vínculo e estarão livres para procurar um novo clube. Alguns jogadores devem optar por esse caminho. Já existe bastante especulação de que o Vitão, ex-zagueiro do Palmeiras, atualmente no Shakhtar, está trabalhando nos bastidores em cima disso. Conversei com alguns empresários de atletas, empresário do David Neres, empresário do Pedrinho, empresário do Maicon, empresário do TT, e todos, nesse primeiro momento, estão mais preocupados em tirar os jogadores da Ucrânia, garantir a segurança deles e das famílias para depois conversar a respeito de propostas. De qualquer maneira, o mercado está bem agitado e todos esses atletas que eu citei já foram procurados por clubes brasileiros e estrangeiros. Por exemplo, o Pedrinho. O Will Dantas me contou que o Botafogo entrou em contato nesse sábado para contratá-lo. David Neres foi alvo de especulações nos últimos dias no São Paulo, embora eu já tenha contado para vocês que o empresário dele assegurou que a chance é zero. A ideia do David Neres é continuar em um clube europeu,
ainda que as janelas estejam fechadas, o David Neres estaria disposto a ficar parado até a metade do ano e se acertar com um novo clube na Europa. David Neres, que ainda nem estreou pelo Shakhtar, ele havia acabado de se mudar. O TT talvez seja o jogador brasileiro mais valioso entre os atletas do Shakhtar Donetsk, que já foi procurado e especulado pelo Manchester United, entre outros. A negociação estaria avaliada em termos em algo na casa dos 50 milhões de euros. Segundo o Pablo Bueno, que é empresário do TT, a ideia não é pedir a rescisão de contrato no Shakhtar. Eles querem respeitar o acordo que tem com o clube ucraniano, até porque o Shakhtar sempre foi super bacana com eles. Resta saber se o Shakhtar vai ter condição de manter os salários, aquela coisa toda, diante de uma realidade completamente diferente. Separei nomes de jogadores interessantes, especialmente no Shakhtar. São para mim os mais valiosos. David Neres, TT, Pedrinho, Marcos Antônio, se você não conhece, é um volante com muita qualidade de jogo, chega bastante à frente, poderia ser um atleta para atuar em vários clubes do futebol brasileiro. O Maicon, ex-volante do Corinthians. Alan Patrick, que chegou a ser especulado nos últimos dias como possível alvo do Flamengo. Fernandinho, atacante revelado na base do Palmeiras. Marlon, zagueiro, que até fez bom papel no futebol brasileiro. Dodô, lateral direito, tem jogado muito com a camisa do Shakhtar, é um dos destaques atuais. O Vitão, zagueiro, que eu já falei agora há pouco. Júnior Moraes, ex-atacante do Santos, esse vive problemas, porque ele se naturalizou ucraniano, pode não conseguir deixar o país. Todos os homens entre 17 e 70 anos têm sido convocados para participar de um eventual confronto contra a Rússia. Tem ainda o Smiley, lateral esquerdo, Vinícius Tobias, zagueiro recém-contratado pelo Shakhtar Donetsk. Esses são só alguns dos nomes especulados. Vitinho, do Dinamo de Kiev, é outro jogador interessante, ex-Atlético Paranaense. Todo mundo pode ficar, se quiser, à disposição no mercado, conseguindo a rescisão de seus contratos. E aí, gostou de algum nome? Usa o espaço para comentários para dizer quem caberia no seu clube do coração, beleza? Para fechar, bora te atualizar sobre essa história do Gabigol. O jornalista jornalista turco, sempre ele, o Ekran, índice de acerto muito, mas muito pequeno, enfim. De qualquer forma, ele tem publicado uma série de coisas sobre atletas brasileiros e ele assegurou na conta dele no Twitter que o Gabigol hoje tem 3 propostas. West Ham, Brighton e Atalanta seriam os clubes interessados no centroavante. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa do Flamengo e também com os representantes do Gabigol. No Flamengo a afirmação é de que não chegou absolutamente nada. Já o representante legal do Gabigol afirma que não tem sondagem, não tem proposta. Nesse momento ninguém discute sobre a próxima temporada. A impressão que eu tenho, sem querer desmerecer a informação de ninguém, é que esse jornalista turco quis surfar na onda e nos holofotes do que o Flamengo sempre garante. O Gabigol não deve deixar o Flamengo a menos que surja uma nova proposta, até porque até esse momento proposta zero pelo centroavante do rubro-negro. O Pedro já estava sendo especulado nos últimos dias, esse sim teve uma proposta oficial do Palmeiras. O Flamengo não quer negociar o Pedro em definitivo com o Palmeiras nem com qualquer outro clube brasileiro. Vai topar negociar o Pedro somente com clubes do exterior. E se vender o Pedro, certamente não vai vender o Gabigol. O Flamengo não tem a menor lógica querer negociar os seus 2 principais centroavantes. A ideia é talvez não negociar nenhum deles. Beleza, pessoal? Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se vê assim que surgirem mais notícias. Tem live hoje à noite. Abraço, tchau!